abraço carinhoso a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que já me fazem sentir a alegria de que reconhecem que toda a graça vem deste Deus que nos acolhe, que nos ama. E quando estamos abertos a esse amor, sedentos deste amor, o Senhor vem corresponder às nossas necessidades mais íntimas, porque Ele, com o seu amor, nos quer dar satisfação plena. Ele que nos gerou no seu amor, porque do amor viemos, para viver um amor natural nos nossos relacionamentos, sendo presença, vivendo comunhão de bens e vivendo uma união perfeita, uns com os outros. Sabe o quanto isto está afetado, distorcido, como o amor hoje, tão decantado, está deteriorado por toda uma ordem social, por este mundo que, não crendo em Jesus, não crendo no amor de Deus, não conseguem viver diante do plano e do sentido que só o próprio Deus pode dar às nossas vidas. Por isso, o tema que iremos conversar nessa tarde é extremamente importante para todos nós, porque fala de cura, fala da cura dos sentimentos, fala da cura do coração, a cura interior. Mas para chegarmos a essa reflexão, para orarmos um pouquinho uns pelos outros e sermos curados, porque o Senhor está aqui e nos reuniu para nos curar, vamos, através da Santa Palavra, nos deixarmos convencer. Vamos deixar que a Santa Igreja, através do Catecismo, também nos instrua. O primeiro texto que eu escolhi, entre tantos da Sagrada Escritura, que falam da ação poderosa do Senhor Yahvé, desde o Antigo Testamento, em Jesus, o médico dos médicos, e também na igreja primitiva, tantas situações em que nós vemos o Senhor tocando e curando o seu povo. Eu escolhi no livro dos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro, no capítulo 10, é desperto para ir até Cesareia, na casa de Cornélio. E lá o estavam esperando. E Pedro começa a fazer o anúncio, começa a dar-lhes a boa nova, que havia chegado o tempo da graça do Messias ressuscitado a agir no meio do povo. E Pedro, no capítulo 10, versículo 38, de certa forma, encantado com as manifestações do poder de Deus em Jesus, que ele pessoalmente presenciara, e que agora, no nome de quem? De Jesus mesmo, ele próprio fazia milagres, sinais e curas. São Pedro, entusiasmado, exclama, capítulo 10, versículo 38, vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. Pedro foi uma testemunha ocular.
E a família de Cornélio, ele também disse: vocês sabem, de alguma forma essa notícia já havia chegado a vocês. De todos os milagres e prodígios que Jesus realizara por toda parte. E não só para comprovar que ele era o Filho de Deus, mas mesmo por bondade. O próprio Jesus, homem-Deus, se compadeceu do sofrimento de todos aqueles com quem ele se encontrava, que vinham ao seu encontro. E no número 517 do Catecismo da Igreja, você que está anotando, no número 517, é a Igreja quem nos insiste a respeito disso. Falando dos mistérios da vida de Jesus, assim nos diz a Igreja: toda a vida de Cristo é mistério de redenção. A redenção nos vem antes de tudo pelo sangue da cruz. Mas este mistério está em ação em toda a vida de Cristo, já na sua encarnação, pela qual, fazendo-se pobre, nos enriqueceu com sua pobreza. Comunhão de bens. Na sua vida oculta, que pela sua submissão, serve de reparação para a nossa insubmissão. Na sua palavra, que purifica seus ouvintes. Nas suas curas e nos seus exorcismos, pelos quais nele se cumpre a profecia. Levou consigo as nossas fraquezas e carregou as nossas doenças. Há uma comprovação, uma autenticidade na obra de Jesus, cumprindo a sua missão. Nós vivemos hoje, como até de manhã já refletíamos, um momento privilegiado da manifestação do Espírito Santo na igreja, como um novo Pentecostes. E ele vai se repetindo através daqueles que se abandonam à sua ação, deixando-se tocar por ele, deixando-se usar por ele. O Espírito Santo, assim como derramou-se abundantemente na igreja primitiva, hoje nós presenciamos esta grande efusão. Curas de todos os tipos, milagres, sinais, maravilhas. E no número 1500 do Catecismo, agora lembrando, falando desta experiência de hoje, do Deus que cura, a igreja nos explica até o porquê da permissão de Deus a tantos males, a tantas dificuldades na nossa vida durante toda a nossa história. No número 1500, falando sobre a enfermidade na vida humana, a igreja nos ensina com clareza: a enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. Na doença, o homem experimenta sua impotência, seus limites, sua finitude. Toda doença pode fazer-nos entrever a morte. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma, e às vezes até ao desespero, à revolta contra Deus. Mas, por outro lado, a enfermidade também pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que é essencial, para voltar-se para aquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca uma busca de Deus, um retorno a Ele. O que a igreja está nos ensinando?
que na sua infinita misericórdia, Deus cumpre a sua palavra. Em Romanos 8:28, nos garante São Paulo que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se permanecermos amando o Senhor, mesmo na dor, mesmo na enfermidade, nós faremos a experiência de uma graça maior, de um bem maior. De tudo nós podemos tirar um proveito na nossa vida, no sentido de amadurecermos como pessoas humanas, porque quando não passamos por sofrimentos, dificilmente conseguimos compreender aqueles que sofrem, nos solidarizar com eles, nos unir aos que sofrem. Até não praticamos a obra de misericórdia que Jesus nos ensinou bem clara: visitar os doentes, cuidar dos que sofrem. Quando nós passamos por essas situações, nós nos tornamos mais maduros, nós passamos a dar valor àquilo que essencialmente tem valor na nossa vida. Deixamos de lado tantas coisas secundárias. E o enfermo, quando se vê acamado, ou com depressão, ou com dificuldade de enfrentar o próprio trabalho, a realidade da família, se vê diante de Deus e compreende que depende totalmente dEle. Porque em última instância, só Deus pode nos curar. Já no Antigo Testamento, o povo de Israel vivia a doença diante de Deus. É diante de Deus que o seu povo desabafa a sua queixa sobre a enfermidade. É dele, o Senhor da vida e da morte, que o povo de Israel já implorava a cura. A enfermidade também se torna este caminho de conversão. O perdão de Deus inaugura a cura. Este amor que nos toca quando nós nos sentimos perdoados. Quando Ele esquece, Ele não guarda lembranças, como víamos hoje no profeta Jeremias, nem guarda a lembrança das nossas culpas, dos nossos erros. Isto já é cura, já é graça de Deus. Em Êxodo 15:26, o próprio Deus declara ao povo de Israel que atravessava o Egito: eu sou o Deus que vos cura. Para aquele povo que saiu às pressas do jugo dos egípcios e carregou consigo alguns pertences, a Escritura nos diz que entre eles não havia nenhum enfermo, porque Deus cuida de nós, Deus cuida do seu povo, daqueles que são seus, e mais, cuida de cada um de nós pessoalmente. Para a experiência desse amor que cura, que realmente realiza em nossa vida, nós precisamos, do fundo do coração, afirmar: Deus me ama, Deus me conhece, Deus cuida de mim, Deus me cura, Deus age em todas as minhas necessidades. Você, meu irmão, minha irmã, está convencido disso? Diga: Deus me ama. Deus me conhece. Deus sabe de todas as minhas necessidades. Deus me cura. Deus pode ir com o seu amor onde eu não posso ir. Onde às vezes a medicina não alcança. Onde os remédios não podem agir. Deus cuida de mim. Deus me ama.
Deus me cura. Glórias a Deus. Dê do fundo do seu coração, glórias, Senhor. Porque nesse momento em que estamos fazendo essa profissão de fé, o Senhor já está nos curando. O Senhor honra a nossa fé. Você já pode ir sentindo o Senhor aquecendo o seu coração. Nesta hora em que aqui estamos reunidos, e Ele vivo está no meio de nós, pelo seu Espírito Ele já quer aquecer os nossos corações. Precisamos compreender que a enfermidade, todas elas são de alguma forma uma parte da penalidade do pecado que eu cometo, ou que outras pessoas cometem e me atingem. O pecado nosso, o pecado dos que convivem conosco. E na origem, na instigação de todo o mal na nossa vida, sempre está o anjo decaído, está Satanás com os seus demônios. E Deus, na sua infinita misericórdia, é o autor da saúde, da vida. Deus é inacessível ao mal. Deus quer para nós todo o bem. Então, quando algum mal nos atinge, nós podemos ter certeza, como a igreja nos ensina, que na origem, na instigação deste mal, está um anjo decaído que quer nos oprimir, quer tirar de nós essa experiência do amor de Deus no sofrimento, para que nós nos afastemos dele. Então, toda enfermidade que nos afasta de Deus, não foi enviada por Deus. Deus permite, num mistério do seu amor, como vimos a igreja ensinando, para o nosso amadurecimento, para que saibamos dar valor àquilo que merece ser valorizado. Mas Deus não nos quer enfermos. Se essa palavra do Deus que cura, eu sou o Deus que cura, foi verdadeira para o povo de Israel, ela precisa ser real na minha vida, na sua vida. A profecia de Isaías no capítulo 53, nas suas chagas nós fomos curados. Nós conhecemos o nosso Redentor, que na cruz expiou todo o pecado, e nas suas chagas sofreu todas as nossas dores. Então é no poder da sua cruz, no poder das suas chagas, no poder do seu sangue, que nós podemos ser lavados do pecado e das consequências do nosso pecado pessoal, das consequências do pecado dos nossos antepassados, e não deixarmos para a nossa descendência a consequência desses pecados, não deixarmos nenhum jugo de enfermidade para a nossa descendência. Não, em nós mesmos nós podemos experimentar a saúde. Jesus assim disse, através do catecismo, falando à igreja, quando Jesus exorta: estive doente e me visitastes. A igreja fala dessa obra de misericórdia. E fala, o amor de predileção de Jesus pelos enfermos não cessou. Ao longo dos séculos, de despertar a atenção toda especial dos cristãos, para todos os que sofrem no corpo e na alma. Esse amor está na origem dos incansáveis esforços para aliviá-los. A igreja, em nome de Jesus, com vários meios que nós ainda vamos nos referir, quer aliviar o sofrimento de todos os que padecem no corpo e na alma. Deus assim o quer. Nós não precisamos estar doentes. O Espírito Santo quer nos convencer de que Deus sempre quer nos curar. É vontade de Deus nos curar. É vontade de Deus te curar, meu irmão,
minha irmã. É desejo do Senhor que nós sejamos vencedores contra todas as dúvidas, fraquezas, receios. Sejamos livres de tudo que nos oprime. O Senhor nos quer com um corpo forte, sadio, para glorificá-lo. O Senhor nos quer saudáveis, de joelhos para adorá-lo. O Senhor nos quer preparados para servi-lo. E Jesus, como diz Hebreus 13, é o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Por isso Ele continua a curar, fazendo com que se cumpram nas nossas vidas as palavras proféticas. Deus, por sua aliança em Jesus Cristo conosco, é como que obrigado, impulsionado a continuar a sarar o seu povo que está doente, porque Ele está vivo. E para isso Ele quer que nós façamos a experiência de que Ele está ressuscitado. Pedro, à porta do templo, não pôde proclamar com autoridade o nome de Jesus e ver aquele coxo curado? Pôde ou não pôde? Vocês conhecem a passagem em que aquele paralítico, aquele coxo estava na porta do templo mendigando? E estende os braços, estende as mãos para pedir uma esmola? Ele jamais, talvez, poderia supor que Pedro iria ao encontro dele para oferecer aquilo que ele já nem tinha mais esperança, que era a cura. Mas porque Pedro havia feito essa experiência do poder do Senhor na sua vida e na vida de tantas pessoas, é porque ele pôde dizer para aquele coxo, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E tem uma música que até canta isso e diz, foi andando e saltando e louvando a Deus. Este homem há pouco doente é totalmente transformado para viver a vida com Deus, não mais ser considerado um amaldiçoado, um excluído da sociedade. Não, mas alguém que recebe a cura para viver plenamente com Deus. Deus quer nos cumular de todos os benefícios. Eu falo desse amor, comunhão de bens. Deus em Jesus Cristo nos dá todas as bênçãos que nós precisamos. Então precisamos também definir o que é saúde. Saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, psíquico e espiritual. Uma pessoa, para dizer que ela é saudável, que ela tem saúde, ela precisa estar bem fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Porque o ser humano, o homem, é um ser tridimensional, formando um todo. Mas para melhor estudar a natureza humana, nós temos que reconhecer que nós temos um organismo físico, um corpo que tem as suas necessidades básicas, né? De alimentação, de água, de descanso. Não podemos esquecer que nós temos um corpo que precisa ser cuidado, né? E nós então podemos falar, né, de enfermidades físicas. São as enfermidades do corpo, do nosso organismo, que ocorrem pela própria fragilidade do nosso organismo físico, que com o decorrer dos anos, os órgãos vão se degenerando, e também que pode ser afetado por um acidente, uma queda, e acabar doente fisicamente. Outra espécie de doença é a doença da alma, da nossa psique, da nossa mente. E quando falamos de doença da mente, nós falamos da necessidade de uma cura psíquica.
psíquica. E também doentes nos afetos, nos sentimentos mais profundos, feridos por causa de traumas, situações traumáticas, situações de desajustamento no relacionamento com as pessoas. E isso afeta, né, o nosso coração. E aí nós falamos da cura interior, da cura da nossa afetividade. E a terceira espécie de doença é a doença que atinge o espírito humano, que são diretamente causadas pelo nosso pecado pessoal. O espírito humano é o coração do coração. Aquela parte em nós mais íntima, mais profunda, onde habita o Espírito Santo de Deus e que é imortal. Quando nós falamos de oração para as enfermidades espirituais, nós estamos falando de oração por libertação. Porque, como eu dizia, na instigação de todo mal espiritual, quando o psiquismo humano e o espírito humano já é afetado profundamente por uma enfermidade, que se transforma, que vem às vezes por um vício, e vai se tornando um estado de dependência, é preciso oração por libertação. Então, por exemplo, uma pessoa que passa na juventude um desajuste num relacionamento afetivo, né? Pode ser afetivo com o pai e a mãe, com os irmãos, com uma namorada ou um namorado. Passa um desajuste afetivo, sofre algum tipo de abuso, por exemplo, sexual. E depois encontra um outro relacionamento. E já na juventude tenta se firmar neste relacionamento. E acontecem outras situações, por exemplo, de traição, de mentira, de frustração. E este outro relacionamento também não dá certo. E essa pessoa que já traz às vezes um jugo de alcoolismo, porque o avô bebia, o pai bebia, ele vai repetir esse comportamento, ele também começa a fugir do sofrimento na bebida. E às vezes no sexo. E isso vai desencadeando um desajuste emocional. Vai exatamente afetando o seu comportamento. E associado a isso, começam a se somar outros relacionamentos, né? Que às vezes o põem em xeque, que cobram dele uma mudança. É a mãe, ou o pai, ou um colega de trabalho, ou até quando ele pensa ir à igreja, ele é cobrado de sair dessa situação de dependência do álcool, que depois pode levar para a dependência das drogas. E ele vai decaindo, não conseguindo sozinho se libertar dessa dependência. E começa todo um desajuste psicoafetivo. E aí essa pessoa começa a rejeitar Deus, a rejeitar a religião. Não quer viver uma espiritualidade, não quer buscar auxílio, nem em pessoas e nem na graça de Deus. E depois a situação pode se complicar tanto que ela começa a blasfemar. Ela já não consegue mais sair por si só desta situação. Se essa pessoa não tem quem a acompanhe, quem ore por ela, quem esteja do lado dela, ela vai atingir de um tal estado, né, afetivo e espiritual comprometido, que o mal, como nós podemos figurativamente dizer, como que se agarra sobre estas feridas, sobre estes pecados, sobre esses erros e vícios sucessivos desta pessoa. E ela começa a ficar oprimida pelo mal. E ela acaba, para se libertar, para sair dessa situação, ela precisa de uma oração
por libertação. Porque aí ela não está mais só atingida nas suas emoções, nos sentimentos, mas destruiu nela a essência, né, de pessoa humana unida a Deus, tendo Deus como Pai, dependente de Deus. E certamente esta pessoa, né, vai ter já também o comprometimento no seu físico, né? Vai ficar também enferma fisicamente. Então é preciso a autoridade de alguém com o carisma para orar pela libertação desta pessoa. Mas, falando desta cura da alma, do interior, né? Da pessoa, do coração, da afetividade. Todos nós, interiormente, podemos estar enfermos, em consequência de traumas, complexos, medos, rancores, todo tipo de inseguranças. A própria medicina e a psiquiatria constatam que grande quantidade de problemas afetivos são sintomas de desajustes psicológicos. Problemas afetivos, resultados de relacionamentos, muitas vezes não resolvidos. Problemas do coração. Problemas que nos atingem negativamente na nossa afetividade. Assim como as pessoas que nos incentivam ao bem, que nos elogiam, que nos reforçam positivamente, que veem o nosso lado, né, bom, de prática do bem, de espiritualidade, nos elevam, nos fortalecem para que sejamos cada vez melhores. Assim também aquelas pessoas que com negatividade se dirigem a nós, acabam tirando de nós a autoestima, acabamos até não conseguindo perceber que somos filhos amados de Deus. A psicologia ensina que certos traumas ou lembranças ocorridos lá no início da nossa história, na nossa infância até, e que não foram superados, nem curados até a fase adulta, doem hoje nas pessoas como se estivessem acontecendo neste exato momento. E mais, quando essas feridas causadas no início da nossa história não são sanadas, não são curadas, nós tendemos a repetir isto. Então, por exemplo, uma menina que nasce do relacionamento de um casal alcoólatra, ou que um dos dois, o pai, por exemplo, é alcoólatra. O referencial que ela vai ter da figura masculina pode ser extremamente negativo. A imagem que ela traz consigo do amor do pai é um amor violento, é um amor que causa medo, porque ele pode bater na mãe, nas crianças, nos filhos, e ela vive constantemente na infância esse temor de que ele volte para casa. O seu coração de filha quer que ele venha, quer ajudá-lo, quer amá-lo, porque o ama. Vê o sofrimento da mãe, sofre com o sofrimento da mãe, e se vê impotente para fazer alguma coisa. E a criança ela mesma se autocobra, porque ela gostaria de fazer alguma coisa para ajudar esse pai. Depois, ela vai crescendo, a situação dos pais pode se agravar. Às vezes, se a mãe é de oração e tem uma avó de oração, esse pai pode até ser liberto da droga, da bebida ou da droga, iniciar uma restauração nesta família, mas ela vai ficando moça, mas dentro dela tem uma criança enferma. Uma menina que sofreu anos e anos por causa do alcoolismo do pai.
E atinge a juventude sem resolver isso dentro dela, continuando a se sentir incapaz de fazer alguma coisa, né? Pela recuperação do pai, pela restauração da família. E ela tende a repetir isso como? Começar a se relacionar com um rapaz, começar a namorar e até se casar com um jovem, um moço, com tendências ao alcoolismo e às vezes até já alcoólatra. E as pessoas da família avisam e todo mundo está vendo: meu Deus, você viveu essa infância com todo esse sofrimento e depois vai escolher para se casar com um alcoólatra? Para sofrer tudo de novo, para ver seus filhos sofrerem tudo de novo? O que está acontecendo com essa moça? Ela está repetindo aquilo que não está resolvido na sua afetividade, nos seus sentimentos mais profundos. E por ser jovem, acha que traz consigo a esperança de conseguir o que a mãe não conseguiu. Mudar logo com o casamento o comportamento desse jovem, achando que porque o ama ela vai poder tirá-lo do alcoolismo. E como ela não pôde ajudar o pai, ela vai querer passar por essa experiência para ver se agora ela consegue ajudar o seu esposo. Vocês podem perceber como a nível inconsciente até, isso pode levar uma pessoa a repetir sofrimentos, situações de sofrimento que ela viveu na sua infância. Por isso que a nossa afetividade precisa ser trabalhada. Nós precisamos conhecer quais são os nossos sentimentos mais profundos. Para quem nós estamos dirigindo a nossa afeição. Muitas vezes o nosso psiquismo foi afetado por traumas emocionais desde a nossa concepção. Desde a vida intrauterina, e pode ocorrer durante toda a nossa história. Isso pode até contribuir para que surja uma doença física e essa doença se manifeste. Qual é o primeiro passo para sair desta situação? O primeiro passo é renunciar a toda ansiedade. Perceber o que tem alojado na sua mente. Quais são os pensamentos que frequentemente te assolam. Quando você até às vezes para rezar e não consegue orar, não consegue fazer um momento de adoração em silêncio, porque vem à tua mente muitos pensamentos, muitas lembranças, muitas dores, muitas coisas do passado. É preciso renunciar a essa ansiedade e vir a Jesus assim mesmo como nós estamos. Às vezes nesta aflição, com essas dores, com esses traumas, porque Jesus disse em Mateus 11, vinde a mim vós todos que estáis aflitos, e encontrareis repouso para vossas almas. Às vezes nós estamos cansados de todo o desgaste psicoafetivo que nós passamos durante a nossa vida. E só em Jesus que nós realmente podemos repousar e pedir a cura. Somente quando a nossa mente está em descanso e de um modo muito maior e melhor, descansando na presença do Senhor, é que nosso corpo poderá produzir saúde. As angústias, somatizações de problemas, das mais diversas tribulações, são forças ativamente destruidoras. Toda ansiedade produz tensão. E este é o caminho da aflição do espírito. Por isso que eu dizia, não consegue nem permanecer em paz na presença do Senhor. Tanto é a aflição espiritual. Então, não só a ansiedade, mas também os medos. Nós temos que fixar o nosso olhar em Deus.
e não em nós mesmos, e não nos outros. E também renunciarmos a todo medo, renunciarmos a todo remorso, a todo sentimento de culpa do passado. Porque isso pode nos levar a ver Deus como nosso inimigo, aquele que fica olhando os erros passados e vendo que nós sofremos e querendo aumentar o nosso sofrimento. Não é assim que Deus age, né? Às vezes nós nos autocondenamos, mas nós sabemos que em Jesus não há mais condenação. Nós às vezes trazemos conosco sentimentos negativos de autorreprovação, culpa, excesso de escrúpulo. Tudo isso pode ser lavado no sangue de Jesus. Se nós fixarmos os nossos olhos nele, ele poderá estar agindo em nós. Quando as lembranças que trazemos conosco são negativas, nós tendemos a achar que nós não somos amados, ou que nós somos mal amados. E isso pode gerar em nós até a incapacidade de amar também. Nos sentirmos fracos, dependentes, pessoas inseguras. Não. O próximo passo é compartilhar. Fazer essa catarse, expor as suas emoções mais dolorosas. As lembranças que te foram e ainda são prejudiciais na sua vida. É preciso falar. É preciso encontrar alguém para expor essas situações. A igreja nos proporciona o grande sacramento da cura, que é o sacramento da reconciliação. Mas o sacerdote está ali no sacramento da reconciliação para perdoar os nossos pecados. Então nós temos que ir a ele com arrependimento, reconhecendo onde houve realmente culpa da minha parte, erro da minha parte. Eu não devia ter feito assim, eu não devia ter falado assim, eu não precisava ter agido deste modo, eu errei. E aí eu vou me confessar. E o padre, em nome de Jesus e da igreja, vai nos perdoar. Mas nós precisamos ir além disso. Muitas vezes nós até usamos o confessionário, este momento do sacramento, para partilhar com o sacerdote as nossas decepções, frustrações, dores mais íntimas. Mas que às vezes não são matéria de pecado. E às vezes nem sempre o sacerdote tem disponibilidade de tempo para escutar as nossas histórias, as nossas lamúrias e ouvir falar das nossas feridas. Porque como vimos, o sacramento da confissão não se presta a isso. Mas nós temos que procurar alguém, ou de alguma forma pedir até para o sacerdote, se ele assim se dispuser, que ele nos ouça, que ele ore por nós. Ou por uma pessoa ministeriada em orar por cura e libertação. Ou alguém do grupo de oração que possa te ouvir. Então, nesse processo de restauração, é muito importante compartilhar as emoções dolorosas. Coisas que às vezes nós até sedimentamos, jogamos lá para o inconsciente, para nem se lembrar mais, mas que ainda doem. Não é porque nós fizemos de tudo para esquecer o que passou, que a ferida ainda não está instalada no nosso subconsciente, no nosso coração. Depois de compartilhar, nós precisamos reconhecer essas emoções que estão em nós. Sim, eu tenho raiva, ódio, medo, frustração, decepção. Eu preciso detectar o que tem em mim e procurar a raiz disso. Por que hoje esta raiva? Por que veio para mim, porque eu cometi esse ato? Parece que eu
não queria mais, sabia que não devia fazer. Então eu preciso fazer esse processo de autoconhecimento. Onde está a raiz? Porque eu, que às vezes busco um caminho de conversão, estamos na quaresma, busco um caminho de vida de santidade, ainda me surpreendo com certas atitudes. Então eu preciso, nesse processo de autoconhecimento, achar a raiz. Onde começou aquele ódio e por quê? E sanar aonde está a raiz desse sentimento. Porque é preciso descobrir a razão desses sentimentos negativos, desses padrões de comportamento negativos, que podem estar bloqueados no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. Muitas vezes nós vemos o efeito dessas coisas, mas não sabemos a causa. Não fomos ver causas misteriosas, remotas lá do passado. E se não chegarmos lá, dificilmente conseguiremos viver uma vida plena. Por isso a importância desta cura. Muitos hoje procuram, para sanar as enfermidades psicoafetivas, calmantes, bebidas, drogas, prazeres dos sentidos, divertimentos, excesso de atividades. O trabalhar demais, às vezes, também expressa uma enfermidade psicoafetiva. Muitos procuram o ocultismo, falsas religiões, falsas doutrinas, para respostas imediatas, para soluções imediatas. Na realidade, esses são os remédios que parecem tratar, mas nunca curam. No processo de recuperação, é absolutamente essencial substituir os padrões e pensamentos negativos por afirmações positivas. Uma maneira efetiva é a oração de cura das lembranças, nos entregando a Jesus, para que Ele substitua toda imagem, todo pensamento negativo que nós trazemos, substitua através do seu amor que cura. E este pode ser um processo gradativo. No modo de agir de Deus, uma cura psicoafetiva, na maioria das vezes, não é uma intervenção milagrosa. Por causa da nossa natureza humana, Deus vai nos curando gradativamente. E é muito simples esta oração por cura interior, cura das lembranças, cura da nossa afetividade. É Deus em Jesus que tudo nos concede na força do seu Espírito. E de nossa parte é abrirmos o coração, reconhecermos que precisamos de cura e permitirmos que Deus vá no mais profundo do nosso ser, tocando o nosso interior. Não é fácil deixar, parece simples, né? Deixar Deus adentrar em áreas que nós nunca deixamos. É difícil às vezes nós expormos certas situações que foram extremamente dolorosas. Mas na oração por cura interior, elas podem vir na lembrança. Elas podem ser trazidas a nós pelo próprio Espírito Santo. E abertos a Jesus, acolhendo o seu amor, nós vamos renunciar já de início a todos os sentimentos de ressentimentos, porque esses ressentimentos são autodestruidores. Então já queremos cura interior, cura do coração,
precisamos já renunciar. Nem que você diga, não, certas coisas eu não consigo perdoar, não vou perdoar jamais, não vou conseguir apagar do meu coração. Precisa ter o desejo, precisa buscar isso. E começa-se renunciando. Não, eu tenho esses ressentimentos. Me fizeram coisas que me prejudicaram demais. Mas eu quero a cura do meu coração, então eu já começo a renunciar a esses sentimentos negativos. E começar a orar com sinceridade e com simplicidade em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus nós sabemos, tem poder. O nome de Jesus cura. O nome de Jesus salva. O nome de Jesus liberta. O nome de Jesus é canal de graça curativa nas nossas vidas. Depois, vamos usar a palavra de Deus. Porque Ele nos fala e Ele nos confirma a sua obra em nós através da santa palavra. Vamos buscar os sacramentos. Há pouco eu falava da reconciliação. O sacramento do amor por excelência, a Eucaristia. Como Jesus vivo na Eucaristia, quando o adoramos, permanecemos aos seus pés. Quando o recebemos na Sagrada Comunhão, Ele é o pão vivo. Quanto Ele nos restaura plenamente. Mas nos restaura de um modo especial, nas nossas enfermidades psíquicas, até mesmo mentais. E por fim nós precisamos tomar posse do que Deus fez em nós e sermos agradecidos. Assim aquele processo se completa naquele dia. E depois um novo momento de cura, um novo momento de oração. Porque o Senhor quer produzir em nós efeitos que atinjam a causa das nossas enfermidades. Quer nos fortificar para que nós possamos perseverar no bem. A ciência nos ensina que nós primeiro precisamos ver, comprovar, para depois acreditar naquilo, para ser um dado científico. Jesus, por outro lado, nos ensina a ter fé, a andar sobre as águas tumultuosas da nossa vida. E quem é que não passa por sofrimentos e tribulações e desgostos? Primeiro, o Senhor pede que nós acreditemos que é real, que Ele está ali, que Ele se faz presença na nossa vida, que é Ele quem realiza e que é nele que nós devemos crer. Depois sim, nós vamos ver. Num exemplo bem simples, crer é como abrir a torneira e a água jorrar. Nós já temos essa confiança absoluta que ali tem água. Quando eu creio no poder do Senhor, que me ama e me cura com o seu amor, que Ele é o Deus do impossível, que Ele nunca disse isso, pedi tudo o que vocês quiserem, menos a cura. Não, Ele quer os seus servos curados. O Pai não nos quer sofrendo. Não existe o pastor que diga à ovelha: ah, você está doente? Você ainda não sarou? Então nós vamos te ferir mais ainda, para que você sofra mais. É isso que Deus, o bom pastor, faz com as suas ovelhas? Certamente que não. Ele, no final da tarde, reúne as suas ovelhas no aprisco. E vai chamando cada uma pelo seu nome. Pega no seu colo. Vai tirando os carrapichos que estão na lã do seu corpinho. Vai ungindo com óleo a sua cabecinha, a sua fronte. Para que os mosquitos
venham pousar na sua fronte, entrar pela narina, entrar pelo ouvido e com o seu zumbido deixar esta ovelhinha atordoada. Não, ele unge com o óleo, porque aí o besorrinho, o mosquitinho encosta na fronte da ovelha e fica ali presa naquele óleo, ou escorrega e vai embora e não a perturba mais. Esse é o pastor que nos carrega no colo, que cuida das nossas feridas e que está aqui hoje, nesta tarde. Eu creio, está comigo, está com você. Você quer fazer essa experiência agora? Experiência do seu amor que cura? Tem certeza? Você quer abrir o seu coração e deixá-lo agir onde você nunca deixou? Tem essa coragem? Isso é para os corajosos. Então aí, onde você está, arme-se de coragem. E diga: vem, Jesus, meu bom pastor, aproxima-te de mim agora. Vem me tocar. Vem me curar. Vem, Senhor, agir na força do seu amor. Vem, Senhor, agir. Em áreas da minha vida. Em áreas da minha vida. Onde nem a medicina. Onde nem a medicina. A ciência. Os remédios. Puderam produzir efeito. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Vem agora. Vem agora. E vá fechando os seus olhos, para que nada te distraia, para que você possa, todo o seu ser, corpo, alma e espírito, entrar em comunhão com o Senhor que está aqui, que está aí com você na sua casa, que está acompanhando esta tarde de oração, de cura. Na sua onipresença, na sua onipotência, na sua onisciência, Ele está conosco e nos conhece. Te conhece, meu irmão, minha irmã, e vai se aproximando de ti. Você pode até mesmo deixar que o Espírito Santo trabalhe na área da sua imaginação. E você pode visualizar Jesus. Talvez tenha visto uma moldura, um quadro, uma escultura de Jesus. Visualize seu rosto. Até mesmo a imagem do pastor, que eu dizia agora há pouco. Veja o bom pastor se aproximando de você. E deixe-o agora ir revelando a você tudo o que você precisa ser curado. Desde a sua concepção. Tudo que ficou registrado na tua mente, que possa estar no inconsciente, no subconsciente, ou até situações que você se lembre, porque estão no seu consciente, na memória do hoje. Deixe Jesus olhar sobre toda a sua história. Deixe o Senhor pousar já com o seu olhar no momento da sua concepção. Você sabe o nome do seu pai? Você sabe o nome da sua mãe? Diga, meu pai, Eduardo, minha mãe. Deus escolheu este homem, esta mulher. Aquele momento em que eles se uniram, por amor ou por simples prazer. Mas Deus escolheu aquele ato sexual para te conceber e te fazer esta pessoa
única, irrepetível. E desde o momento da tua concepção, Deus tem te acompanhado. Nos 9 meses de gravidez, tudo aquilo que sua mãe sofreu, pense naquilo que ela poderia ter sofrido: rejeição, abandono, se ficou grávida fora do casamento, situações de violência. Você sabe, Deus sabe. E agora nós pedimos: sim, Senhor, percorre com o teu amor a história de vida de cada um desses meus irmãos. Realiza curas na vida intrauterina de cada um deles, de dores sofridas por seu pai, por sua mãe, por pessoas que conviviam com esta criança durante a sua gestação. Volta, Senhor, com cada um deles no dia do seu nascimento. Que dia você nasceu? Dia, mês, ano. O próprio nascimento pode ser um trauma. Cura, Senhor, de toda e qualquer situação de trauma na hora do parto, no primeiro ano de vida, no relacionamento com os irmãos mais velhos, situações de queda, de susto, de separação, de perdas. Você que foi dado em adoção, que foi separado da sua mãe biológica. Uma outra mãe pode ter te acolhido de coração, mas você traz esta dor, esta ruptura. Deixa o Senhor te curar hoje. E assim na tua primeira infância, dos 2 aos 5 anos, continue assim, de olhos fechados. Imagine o lugar onde você morou, a sua casa, com quem você vivia nesse período da infância, dos 2 aos 5 anos. As primeiras descobertas, os primeiros amiguinhos, às vezes já na escola, já apartado do lar. Se alguma pessoa querida morreu durante esse período, se você sofreu algum tipo de abuso, tiraram de você a inocência, a pureza, diga: Senhor, na força do teu amor, cura traumas e lembranças que doem profundamente. Eu sei que só o teu amor pode restaurar plenamente. O período da meninice, da escola, da adolescência. E assim você mesmo, meu irmão, minha irmã, poderá ir até Jesus, no sacrário, e se colocar diante dele nas situações atuais do seu matrimônio, do seu relacionamento com os filhos, às vezes da sua até dificuldade de encontrar um cônjuge, ou de não se sentir feliz. Apresente ao Senhor e deixe que Ele te cure. Enfim, Senhor, eu peço, pela força do teu amor ágape, infinito, eterno, que cada um desses meus irmãos e irmãs experimentem agora o teu poder curador. Sejam confortados, consolados, reanimados por ti, Senhor. Somente por ti, Senhor. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias. Gostaria de partilhar com vocês que o Senhor nos tem confiado nesses últimos 7 anos, dentro da Renovação Carismática Católica, a coordenação de um retiro de 1 semana, onde durante 6 dias inteiros nós trabalhamos toda essa área psicoafetiva que precisa cura.
São dias intensos na presença do Senhor. É o retiro por cura interior, Ágape Terapia. Terapia através do amor de Deus. Se você sentir esse desejo, busque essa oportunidade. Eu costumo dizer que todos deveríamos nos dar esse presente, de tirar uma semana de férias com Jesus e nos deixarmos curar. Quantas vezes nós passamos anos da nossa vida cuidando, atendendo, ajudando e esquecemos de nós mesmos. Então se dê essa oportunidade. Vocês podem acessar o nosso site www.agapeterapia.com.br e participar de um retiro desses, onde Deus vai completando toda a obra de restauração da nossa afetividade, para que nossos relacionamentos a partir de então sejam mais sadios e nós possamos não só ser mais felizes, mas fazermos todos os que conosco convivem mais felizes, mais livres na graça de Deus. Hoje à noite também, às 19 horas, no Seminário de Liberdade Interior, eu estarei às 19 horas, dando o testemunho da força e do poder do Senhor na minha vida, na vida da minha família. E que assim, cantando, possamos mais e mais experimentar desse amor e bendizer ao nosso Deus. Vamos ficar em pé? Coloque a sua mão no seu coração e permita que esta obra continue. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Eu sou o que sou o Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. cançãonovaplay.com. Assine já!